Irmãos, semana retrasada eu fui desafiado com uma pergunta, né? Essa pergunta chegou a mim e me desafiou. A pergunta que eu fui desafiado, de repente eu quero desafiar você nessa noite. Eu fui desafiado com a seguinte pergunta: o que não pode faltar em 2023? Pensou? O que não pode faltar em 2023? Eu confesso a vocês que quando eu fui desafiado com essa pergunta, a gente começa a pensar em algumas coisas, né? O que não pode faltar em 2023? O que você diria? A gente pensa em muitas coisas, né? O que não pode faltar em 2023? Saúde. Né? Saúde, porque se a gente não tem saúde, as outras coisas ficam muito prejudicadas, não é? A gente realizar sem saúde. Eu poderia ter pensado em saúde. O que não pode faltar em 2023? Pensei em emprego. Tantas pessoas, né, ainda mais com essa mudança na política, pode perder o emprego, pode ficar sem o seu sustento. O que não pode faltar em 2023? Talvez o emprego. O que não pode faltar em 2023? Eu pensei saúde, emprego, dinheiro. Por que não, né? Não pode faltar o dinheiro, porque o dinheiro é importante, né, irmãos? É importante para você viver, para você comer, para você pagar suas dívidas, para você ter uma vida digna. O dinheiro é importante. E eu fiquei pensando, o que não pode faltar em 2023? Não pode faltar, de repente, a família, né? Sem família é muito difícil. Caminhar sozinho nesse mundo é praticamente impossível. E a gente poderia ter e elencar muitas respostas a essa pergunta. Talvez você mesmo tenha pensado em algumas que eu não pensei, né? O que não pode faltar em 2023? Mas eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu fui interpelado, né? Quando eu fui desafiado com essa pergunta, veio ao meu coração algo assim muito forte. E quando a pessoa me perguntou isso: pastor, o que não pode faltar em 2023? Eu, na realidade, veio algo em mim que na realidade não é dinheiro, não é saúde, não é emprego, não é família. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é muito importante para nós. É muito importante você ter um trabalho digno e do seu trabalho fazer a sua família feliz, como diz o salmista. É muito importante você ter dinheiro, para você ter dignidade, para pagar suas contas, não ficar devendo a ninguém, ter uma vida digna, poder se alimentar, vestir, cuidar da sua casa, pagar os estudos dos seus filhos. É muito importante um trabalho, né? Um trabalho digno, onde você possa se sustentar. Saúde, é muito importante você se cuidar, né? Enfim. Mas eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu fui desafiado com essa pergunta, veio um texto muito forte no meu coração. O que não pode faltar em 2023? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a palavra de Deus, meu pastor, tem a resposta para essa pergunta? E se tem, qual é a resposta? Você já pensou nisso? O que não pode faltar no ano de 2023? Será que a Bíblia tem uma resposta para isso? Será que ela nos orienta do que não pode faltar na nossa vida? Ela tem, irmão. Sabe onde que está isso? Em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu vou ser breve. 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês conhecem muito bem esse capítulo, cantado em prosa, em verso, por autores cristãos, seculares. Uma letra muito bonita, uma poesia maravilhosa. Paulo discorre sobre o caminho sobre modo excelente, começando aí no versículo 1. Paulo escreve a uma igreja pungente, numa cidade grande, uma cidade perigosa, uma cidade com muitos problemas. A igreja não foi diferente.
E Paulo escreve talvez um dos textos mais poéticos e lindos de todas as Escrituras, não tirando outros textos, mas esse é um texto muito especial. E eu confesso a vocês, irmãos, que quando eu fui interpelado e desafiado com essa pergunta, o que não pode faltar em 2023, Deus me levou a 1 Coríntios 13, 13. Né? O texto diz assim: e agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Se você der uma olhadinha no texto, você vai ver que Paulo fala de um monte de coisas. Ele fala de profecia, de conhecimento, de ciência, de línguas. Ele fala de várias coisas. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que tudo isso vai desaparecer. Tudo isso é efêmero, tudo é passageiro. Nada nesse mundo perdura para sempre. Paulo chega a dizer: havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, acabarão. Havendo conhecimento, cessará. Paulo diz, irmãos, que nada nesse mundo palpável, visível, permanece. E aí ele termina esse capítulo de forma muito linda, mostrando o que permanece. É por isso que ele termina dizendo: agora, pois, por quê? Porque se você olhar nos versos anteriores, você vai ver aquilo que não permanece. E aí, irmãos, eu me lembrei desse texto para responder biblicamente essa pergunta: pastor, o que não pode faltar em 2023? Aquilo que permanece. Aquilo que não é efêmero. Aquilo que não é passageiro. Aquilo que começa e termina. Aquilo que é eterno. E num mundo, irmãos, tão perturbado, num Brasil tão dicotomizado como o nosso, nós temos que responder de forma plausível e bíblica essa questão. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O apóstolo Paulo responde: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Pastor, é errado eu esperar dinheiro? Não. É errado eu não esperar faltar saúde? Não. É errado eu esperar ter um emprego melhor, ou passar na faculdade, ou me casar? Não, irmãos, nada disso é errado. Mas preste atenção, o que não pode faltar é diferente. O que é o prioritário, o que é o mais importante, o que a Bíblia nos mostra, do que não pode faltar, irmãos, na nossa vida. Entra ano e sai ano, não pode faltar. Porque se faltar, irmãos, a nossa vida, como diz o Filipenses, é uma vida reduzida. E uma vida reduzida, irmãos, não é uma vida que vale a pena ser vivida. É por isso que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida. Pastor, o que não pode faltar em 2023? Primeiro, Paulo diz que não pode faltar o quê? A fé. O interessante, irmãos, que a fé é muito mais do que uma confiança. A fé é quando você deposita toda a sua vida em mãos mais competentes do que as suas. A fé é um salto, mas não no escuro, como diz o filósofo Kierkegaard. É um salto nas mãos competentes de alguém que é poderoso para te sustentar. A fé, irmãos, como diz Hebreus capítulo 11, é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que se espera. Pastor, o que não pode faltar em 2023? A fé, irmãos. A fé é a resposta a esse dom maravilhoso que é Jesus Cristo, e eu agora respondo a Ele em fé, depositando a minha confiança nele. O interessante é que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem muita gente, irmãos, querendo vencer na vida sem a fé. Pode até vencer, mas a sua vitória é efêmera, é passageira, é uma vitória em meio a muitas derrotas.
A verdadeira vitória está descrito em 1 João capítulo 5. E esta é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é quando nós depositamos a nossa fé no fundamento correto. E João diz que esse fundamento é Jesus Cristo. Se você entrar em alguma livraria por aí, como eu gosto de frequentar algumas livrarias, você vai ver que uma das seções que tem mais livros e best-sellers são os livros de autoajuda. Eles proliferam de autores e eles vendem muitos livros e ganham muito dinheiro e cobram caro pelas suas palestras. E se você pegar um livro desse, você vai ouvir muito falar sobre fé, você vai ouvir muito falar sobre espiritualidade, você vai ouvir muito a falar sobre algumas coisas que a gente aqui fala, mas eles pecam, irmãos, dramaticamente numa coisa: o fundamento da fé. Em outras palavras, aonde está alicerçada a sua fé? De uma forma mais simples, você tem fé em quê? Tem gente que tem fé na sua capacidade. Não deixa comigo porque eu sou bom, eu resolvo isso. Tem gente que tem fé no seu dinheiro. A conta bancária está rechonchuda, o dinheiro está entrando, então você tem fé que você pode, aquilo que você quiser, você pode adquirir. Tem gente, irmãos, que tem fé na sua capacidade intelectual ou na sua força física. Tem gente que tem fé em cristal, não tem? Tem gente que tem fé em amuleto. Tem gente que tem fé numa imagem de escultura. Tem gente que tem fé em si mesmo. Aliás, os livros de autoajuda, no resumo, é isso mesmo. Tenha fé em você, porque você vai conseguir, você pode, você consegue. Mas a Bíblia, irmãos, nos orienta num outro caminho. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé depositada no fundamento correto. Lá João diz que essa fé que vence o mundo é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido, o que não pode faltar em 2023? Não pode faltar a fé. Sabe por quê? Porque tudo que talvez você almeje nesse mundo para 2023 vai acabar. A saúde não vai ser a mesma. O dinheiro pode acabar. O emprego pode ser demitido. E tudo, irmãos, que existe nesse mundo e que muitas vezes a gente acha que faz falta e que não pode faltar em nós, são coisas perecíveis, coisas que se acabam e coisas que nós não podemos depositar nele a nossa fé. Mas a fé ninguém tira de nós, amém? Tudo pode passar, tudo pode acabar. Profecia, ciência, inteligência, razão, saúde, línguas, tudo vai passar, mas a fé vai permanecer, amém? Você quer ver um exemplo? Imagine se Jó depositasse a sua fé na sua riqueza. Imagine se Jó depositasse a sua fé na força do seu braço. Imagine se Jó depositasse a sua riqueza na sua saúde. Imagine se Jó depositasse a sua força nos seus filhos, né? Eu já ouvi muita gente falar assim: o meu filho é minha vida, sem ele eu morro. Cuidado, viu, mamãe e papai? Cuidado para você não idolatrar os seus filhos e eles se tornem objeto da sua fé. Porque Deus pode levá-los, ou não? Ou você acha que o crente tem um salvo-conduto para Deus guardar os nossos filhos até o fim? E o interessante, irmãos, quando a gente olha para a vida de Jó, a gente vê literalmente a vida de um homem que perdeu tudo da noite para o dia, mas da noite para o dia. Até a saúde ele perdeu. Todos os seus filhos morreram. Tudo que ele tinha foi roubado. Todos os seus bens foram saqueados. E toda a sua saúde
foi embora. Ele ficou cego nu, ele ficou se coçando com telhas, com pústulas. E de repente a mulher dele chega para ele e fala assim: olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Mas irmãos, quando a gente tem fé, a gente pode perder tudo nessa vida, mas nada é capaz de tirar do nosso coração a fé, amém? Pastor, qual foi a resposta de Jó? Mulher, estás louca? Não recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal. Nu eu entrei a esse mundo, nu eu sairei desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? É a fé. Pode tirar tudo de nós, mas não podem tirar a nossa fé, amém, irmãos? Tem gente morrendo de medo da política e do governo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você buscar Cristo e buscar alimentar e alicerçar sua fé, pode entrar governo, sair governo, entrar poderes, derrubar poderes, que a sua fé vai se manter firme. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela é uma das coisas que permanece. Amém? Pastor, o que não pode faltar em 2023? Está aí, ó. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança. O interessante é que a Bíblia fala muito sobre esperança. Só que a esperança que a Bíblia fala não é a esperança que o mundo tem como um conceito de esperança. Esperança bíblica não é expectativa. Expectativa é uma coisa, esperança aos olhos de Deus e bíblico é outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma expectativa de fazer um curso esse ano. Você pode usar essa palavra como esperança. Eu tenho uma esperança, isso é um jovem, de arrumar uma namorada. Na realidade ele tem uma expectativa, não é, meu pastor? Eu tenho uma expectativa de me mudar essa semana agora. Você pode usar a palavra esperança, não tem, meu pastor? Mas será que muda, hein? Então, irmãos, preste atenção numa coisa: a esperança que Paulo fala não é essa. Isso é uma expectativa que você nutre em cima de coisas que você espera que aconteça, mas que você não tem o quê? A certeza que vai acontecer. Não tem. Mas eu tenho esperança, amém? Eu tenho esperança que eu entro na academia de novo. Mas eu não sei se eu vou entrar, aleluia. Sei. Eu tenho esperança, irmãos, de eu poder regular um pouco os docinhos que eu gosto, viu, Marisa? E de parar de ficar igual uma formiguinha nos doces. Eu tenho esperança, mas essa esperança, vocês entenderam? Ela é um sinônimo de expectativa. Não, irmãos, não é essa esperança que o texto diz que não pode faltar em nós. Isso é expectativa. Eu tenho expectativas, muitas expectativas, mas eu entendo, meu pastor, que elas podem ser frustradas ou não. O apóstolo Paulo tinha expectativa para ir para a Ásia Oriental. Ele tinha expectativa de evangelizar os homens da Ásia Oriental, mas o Espírito Santo não deixou e dirigiu ele para a Europa. Ele teve um sonho à noite: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em outras palavras, eu tinha esperança de ir para o Oriente, mas Deus me mandou para o Ocidente. Pastor, qual é a esperança que não pode faltar em 2023? É a esperança bíblica. E qual é o conceito de esperança bíblica? Não é uma expectativa em fatos que eu desejo ou anseio que aconteçam. É uma convicção da promessa de Deus que eu sei que vai acontecer. Isso é que é esperança. É por isso que quando Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 1, no versículo 2, ele fala da firmeza da nossa esperança. Não, a esperança cristã não é uma expectativa. A esperança cristã é uma certeza. Certeza de quê? Da promessa de Deus na nossa vida, e ela vai se cumprir e se cumpre, porque quem diz é fiel para cumpri-la. Amém? Por exemplo, há uma promessa maravilhosa na Bíblia,
que eu tenho esperança nessa promessa. Pastor, eu tenho expectativa que ela aconteça? Não, eu tenho uma convicção que ela acontece. Eu tenho esperança nessa palavra, porque quem disse essa palavra é fiel para cumpri-la. Qual é, pastor? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que significa isso? Esperança. Esperança que, a despeito de qualquer situação difícil, adversa, problemática, confusa, que às vezes eu não entendo bem, Deus está tecendo uma teia, uma tapeçaria maravilhosa, que às vezes os pontos, olhando por baixo, estão todos confusos. Eu não entendo, eu não consigo enxergar, eu não tenho capacidade de ver a tela inteira, mas eu tenho esperança. De quê? De que Ele está tecendo uma linda história e eu estou inserido nela, mesmo que agora eu não compreenda bem. Amém? Pastor, o que não pode faltar em 2023? Esperança, não expectativa naquilo que você quer que aconteça, mas a certeza naquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Aquilo que Deus decretou vai acontecer. Aquilo que Deus mexeu na sua eternidade, na providência de Deus, vai acontecer. Pastor Dalmo veio para Maringá, ele vai contar uma sequência de acontecimentos, um após o outro, que Deus organizou para que tudo culminasse com a vinda dele para cá. Isso, irmãos, porque Deus é o Deus da providência. E aquilo que Ele tem em mente, Ele vai cumprir na minha vida e na sua, porque é promessa dEle para mim e para você. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O apóstolo Paulo disse: e agora, pois, permanece em primeiro a fé. Essa é a vitória que vence o mundo. E a fé em quem? Em Jesus. Deposite a sua fé no lugar certo, na pessoa certa. Pastor, o que não pode faltar em 2023? A esperança. A esperança da palavra de Deus, na promessa de Deus. A esperança naquele Deus, que aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir na nossa vida. Cantamos aí, uma música linda, né? Até que Ele venha. Até que Ele venha. O que é isso, pastor? Isso é uma promessa. Então eu tenho esperança nela. Por quê? Porque é promessa de Deus e Ele vai voltar. Aleluia! E Ele vai nos arrebanhar como suas ovelhas. Que coisa gloriosa. Pastor, o que não pode faltar em 2023? Está aí na sua Bíblia. O amor. Aliás, quando eu perguntei aqui no início, alguém aqui na frente falou assim: o amor. E é verdade, irmãos. E olha, o apóstolo Paulo dá um valor sobremodo excelente ao amor, porque ele diz assim, verso 13: porém, o maior destes é o amor. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O amor, irmãos. Por quê? Porque o amor é a sua identidade. O amor é a sua marca. O amor é o seu código de barra. O amor é o seu Pix. O amor é o seu QR Code. Para ficar bem modernão. O amor, irmãos, é o que identifica o cristão. O amor que foi ensinado, praticado e demonstrado e provado por quem? Por Jesus. Jesus não apenas falou sobre o amor, Ele exemplificou o que é o amor. Ele provou o que é o amor. E Ele deixou para nós que o amor deve ser a marca indelével, o fruto mais excelente, o dom mais precioso do Espírito Santo no coração do cristão. Jesus no lava-pés, irmãos, falei sobre o lava-pés aqui domingo passado. Jesus no lava-pés, quando Ele termina de lavar os pés dos discípulos, Ele escandalizou todos eles. Por quê? Porque o mestre não lava pé de ninguém. Quem lava pés são os escravos. E quando ele se levanta, irmãos, do lava-pés, ele se enrola de novo
né, na sua capa e diz: vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? Eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns dos outros. Quanto mais vocês agora devem lavar os pés uns dos outros. Por acaso o servo é maior do que o seu senhor? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. E aí, irmãos, eu disse semana passada, Jesus inaugura o 11º mandamento. Pastor, quer dizer que não são 10 mandamentos na Bíblia? Não, não, irmãos, tem do 11º. Porque lá em João capítulo 13, verso 34, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe o que significa isso, irmãos? O cristão tem uma identidade, ele tem uma marca, ele é reconhecido. Por qual marca? Qual QR Code? Qual código de barra que quando você bate o celular tem que aparecer? O amor, irmãos. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O amor, irmãos. O amor de nós para com o nosso Deus. Um coração aquecido, um coração vibrante, um coração piedoso, para amar o nosso Senhor e obedecê-lo de todo o coração. Aliás, é o apóstolo João que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Amar a Deus, irmãos, é você obedecê-lo, é você se comprometer com Ele. Mas o nosso amor, irmãos, não pode ser apenas vertical, ele tem que ser horizontal. Nós temos que amar, irmãos, as pessoas ao nosso redor. O mundo, irmãos, já tem litígio demais, já tem briga demais, já tem conflito demais, já tem quebra-quebra demais, já tem palavras vis e chulas demais, já tem contendas demais, já tem, irmãos, brigas e guerras demais. O que o mundo está precisando, irmãos, não é de você ser um promotor da guerra ou da contenda, mas o que o mundo precisa é aquilo que Jesus diz lá em Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que o mundo precisa, irmãos, é do amor. E o amor de quem? Dos crentes, dos cristãos. É por isso, irmãos, que o amor não pode faltar em 2023. E eu ainda acho que quanto mais difíceis são as coisas, mais a capacidade a igreja tem de fazer diferença. Quanto mais o mundo arde em chamas, mais a capacidade a igreja tem de demonstrar que a gente pode levar a água viva de Jesus Cristo para aplacar as chamas do pecado e para trazer essa bênção maravilhosa que Jesus veio trazer a todos nós. Por isso, irmãos, o que não pode faltar em 2023? Não pode faltar o amor que foi encarnado na cruz, o amor que foi demonstrado por Jesus, o amor que Paulo diz em Romanos 5, que ele prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, pastor, o que não pode faltar em 2023? Irmãos, primeiro a fé, porque todas as outras coisas podem nos ser tiradas. Por exemplo, você quer ver? A Ingrid, esposa do pastor Dalmo, tem uma família grande lá em Belo Horizonte, mas muito grande, e eles são muito unidos, mas muito unidos. As meninas têm muitas priminhas e priminhos, e é uma família grande, e pela graça de Deus, todos crentes. Aí de repente, irmãos, Deus traz a Ingrid, e vem para Maringá, e de repente tudo aquilo que eles tinham lá, de relacionamento, comunhão, fica para trás. Está vendo? Mas uma coisa não fica, o que, pastor? A fé. Cuidado, querido, para você não depositar a sua fé nas coisas dessa vida, porque eles são passageiros, são perecíveis. Mas se você depositar sua fé em Jesus e buscá-lo de todo o seu coração, pode vir circunstância que for sobre você, que você sempre estará de pé. Amém?
Lembra do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, e vieram a tempestade, e a água bateu com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Deposite, querida, a sua fé não em você, viu? Deixa eu te dizer uma coisa, não fique com raiva do pastor. Você não é confiável. Nem eu. O único confiável, a única rocha de Israel, pela qual você pode edificar sua vida, chama-se Jesus Cristo. Edifique sua vida sobre Ele, amém? Pastor, o que não pode faltar em 2023? A esperança. Eu acordo todos os dias, irmãos, independente das circunstâncias e dos jornais da internet que passam, eu acordo todos os dias com a esperança de que Jesus prometeu e Ele vai cumprir. E a despeito de qualquer situação que sobrevenha sobre mim, seja com a minha esposa, seja com os meus filhos, seja com a igreja, seja comigo, seja qualquer circunstância que for, a minha confiança, a minha esperança está depositada em Cristo e na sua palavra, e nela eu deposito a minha esperança, amém? Esperança bíblica, a confiança que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O amor. E vou terminar dizendo uma coisa. Se você acha que amar hoje em dia é muito difícil, porque Jesus mesmo no sermão escatológico dele de Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ele disse isso lá. Quanto maior o pecado, menor o amor, não é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. É inversamente proporcional. Aumenta um, diminui outro. Mas a despeito da iniquidade aumentar e do amor esfriar, nós temos a convicção de que a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Sabe o que significa isso? É possível amar. Mesmo em meio a esse mundo de guerras, e o Brasil do jeito que está, é possível amar. Agora, segura essa aí. Pastor, amar o amável. Amar o amável é fácil. Quem não ama a Gigi? É fácil. Não é? Eu tenho certeza que o Ari ama a Gigi. Não ama? Tem que amar, né, Gigi? Pastor, por que é fácil amar a Gigi? Porque Gigi é amável. Eu amo a minha Tereza. É fácil amar a Tereza. Minha Tereza é amável, né, doutora? Quem conhece a Tereza sabe. É fácil amar o pastor Dalmo. Vocês vão conhecer. O pastor Dalmo é dócil, é manso, gosta de uma prosa, é tranquilo, é um mineiro da gema. É fácil de ser amado, não é isso? Amar os amáveis é muito fácil, irmãos. Agora você quer ver o cartão de identidade do cristão verdadeiro? Novo mandamento vos dou: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem àqueles que desejam mal a vocês. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão chamados de filhos de Deus. Quanto cristão odiando o inimigo tem por aí, não é? Quanto cristão falando mal dos inimigos, não é? Quantos cristãos tendo outras pessoas como suas inimigas e odiando essas pessoas? Aí eu pergunto, está faltando amor, e o amor de Deus no seu coração. Pastor, o que não pode faltar em 2023? O amor. Pastor, isso é muito difícil, mas não é impossível. Se o Espírito Santo habita em você, e se você busca as coisas de Deus, o próprio Deus vai inclinar você a fazer o bem àquele que te deseja o mal, a orar por aquele que fala mal de você, a servir, como diz o pastor Dalmo,
até aquele que não merece ser servido por você. E aí você vai demonstrar que você realmente é um cristão de verdade. Amém?